Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco da experiência com esse desenho da Marilyn Monroe que eu fiz no papel Honeymoon Nostalgia. É um papel de bom custo-benefício, tem uma textura interessante, não é muito liso, mas também não é muito poroso. Papel bom de trabalhar, eu gostei. E aqui eu usei o lápis que você pode ver aí, o Faber-Castell Super Soft Black. Ele é um lápis de uma graduação única, não tem escala tonal, mas ele permite chegar em tonalidades escuras ou claras, dependendo do peso que a gente tem na mão. Então aqui eu comecei aplicando algumas camadas, nas partes mais escuras eu forço um pouco mais, nas partes mais claras eu trabalho com a mão bem leve e depois eu venho suavizando com um esfuminho para deixar tudo bem homogêneo. O lenço de papel também para dar uma suavizada a mais. E depois o pincel para tirar essa porosidade ainda que fica no sombreamento. Então o pincel ele faz o grafite impregnar nos poros do papel, deixando o acabamento mais suave. E aqui eu vou tirar um pouco do excesso de grafite, de uma região ali que eu percebi que ficou um pouco escura demais. Sempre que eu clareio assim com a borracha, eu volto com um esfuminho, o pincel, suavizando as passagens ali de tons para ficar tudo mais suave. Também na hora de trabalhar com lápis, tem que trabalhar com bastante cuidado. Geralmente eu uso a ponta do lápis, apesar de ser bem apontado, eu uso uma parte mais chanfrada da ponta para que o sombreamento fique mais suave e não fique riscos do sombreamento, aqueles traços do lápis evidentes. Aqui com esse esfuminho macio, é um esfuminho da Derwent, eu já venho trazendo alguns detalhes, nuances de tons que eu vejo na referência, e com o próprio esfuminho dá pra gente trabalhar alguns detalhes porque ele já tá sujo de grafite, né? Então a gente consegue trabalhar esses detalhes com o próprio esfuminho. Então você vai ver que bastante parte desse desenho, na verdade nessa mão, né, eu trabalhei direto com esfuminho, justamente por conta disso. Você consegue desenhar com esfuminho de forma suave. E aqui eu vou mesclando o uso do lápis, esfuminho, e as partes que dá para desenhar apenas com esfuminho, eu vou com ele, e usando o esfuminho da Derwent, que é bem macio. E algumas partes que eu preciso de mais precisão, eu uso o esfuminho da Trident, que é um pouco mais firme, ou aquele bem fininho da Trident também, para fazer os detalhes bem pequenos. Aqui jogando o degradezinho da linha do contorno ali para dentro, para fora, para dar volume à região ali. E sempre usando bastante o pincel para suavizar tudo e não ficar um aspecto poroso. Nas regiões bem claras eu trabalho com lápis bem leve mesmo, bem solto na mão, só relando ele praticamente no papel. E aqui eu já venho trabalhando alguns risquinhos mais evidentes, já começando a dar essa impressão de textura. Nesse primeiro momento eu vou construindo a base ali de sombreamento na mão de forma um pouco exagerada. Pode parecer um pouco estranho, pode parecer que a mão está ficando envelhecida, mas é proposital, porque eu preciso evidenciar mais a textura e depois quando a gente vier trabalhando ali, esfumando, suavizando, ela vai desaparecendo. Então se a gente deixar ela muito sutil, no processo ali ela vai se desfazendo. Então eu deixo propositalmente a textura mais evidente e a mão parece um pouco mais envelhecida mesmo. Alguns risquinhos também que eu vou fazendo direto com o lápis. Como você pode ver, a ponta está mais chanfrada, então ele não deixa aquele risco seco, e isso é importante na hora da gente fazer o preenchimento e até mesmo os detalhes.
Aqui eu vou fazendo uma espécie de riscos cruzados, só que, veja bem, não é um risco seco, não é um traço bem evidente. É um risco mais feito com um aspecto de sombra, para, mesmo que seja um pouco definido, ele tenha ainda uma certa suavidade. E aqui com esse fuminho fino, eu aplico direto ali em cima do risco que eu acabei de fazer, e isso também em várias partes da textura que eu quero evidenciar. Aqui a função do esfuminho, como você percebeu, não é só suavizar o grafite, mas também a gente desenha com ele. Algumas partes que eu fiz a textura com lápis, eu reforço com o esfuminho, suavizando, mas ao mesmo tempo impregnando ali o grafite, deixando o detalhe mais evidente. Nesse momento a mão parece bem envelhecida já, com a textura muito evidente, exagerada, mas daqui a pouco a gente já começa a suavizar tudo. Esse esfuminho da Derwent bem macio, ele permite trabalhar essa suavidade nas transições, dando volume de forma bem suave. Então a gente vai meio que modelando com o esfuminho. Isso é um processo bem interessante aí, que eu gosto e que a gente tem que trabalhar com bastante cuidado para não ficar manchado. Agora sim, com lenço de papel, um lenço macio, que eu dobrei ele, e a gente vem trabalhando esse com a mesma função do esfuminho, só que para áreas maiores. Então aqui, como já foi feito todo o trabalho com o esfuminho, já evidenciando a textura e os detalhes, agora eu venho trabalhando de uma forma mais geral, mais por cima mesmo ali, espalhando o grafite nas áreas maiores e ao mesmo tempo suavizando os detalhes que a gente já marcou. Nesse momento, os detalhes que estavam muito exagerados já começam a ficar mais suaves. Sempre passando o pincel, principalmente nas áreas escuras, para tirar o efeito rústico, deixar o sombreamento mais suave possível. E aqui a gente vai partir para a ponta da mão ali, nos dedos, já escurecendo bastante. Essa é uma região que na foto de referência tinha bastante sombra, então venho trabalhando com bastante contraste. E aqui é um trabalho um pouco diferente do que a gente fez até aqui. É mais de preenchimento mesmo, degradês, e ao mesmo tempo tentando deixar bem suave as transições e tirando um pouco essa rusticidade do lápis com bastante uso do pincel. Nas partes que eu quero bastante contraste, eu forço bastante a mão ali, que o lápis permite chegar nesse tom bem negro, bem interessante.
antes de passar o pincel, é sempre bom esfumar primeiro com lenço de papel ou com esfuminho, para tirar essa porosidade, esse acabamento mais rústico. E depois que já estiver bem suave com esfuminho ou lenço de papel, a gente vem com o pincel, finalizando ali e deixando ainda mais suave. E aqui a gente já vai dando os últimos retoques, escurecendo algumas regiões para alcançar um contraste ainda maior ali, porque sempre que a gente espalha o grafite ali com o esfuminho, o pincel, ele dá uma leve clareada. Então a gente volta retocando algumas áreas escuras. Aqui eu venho trabalhando também alguns tons mais claros para diminuir as áreas de brilho, deixar essa parte da mão ainda mais suave. A gente já ir caminhando para o final desse desenho. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra gente se ver nos próximos vídeos, beleza? Até mais, abraço!